palco é todo seu, Carol! Carol Macedo! Boa tarde! E aí? Seja bem-vinda! Valeu! Ó, só faz sucesso na vida quem tem coragem. E aqui eu quero ver quem vai ser corajoso ou corajosa hoje. Vamos todos se levantar? Todo mundo nas palmas, ó. Aumenta a música aí, Mônica. Eu costumo falar nas minhas redes sociais que a gente geralmente mata um leão por dia. Só que agora a gente vai domar esse leão. Quem vai domar o leão hoje? Boa! Tá em algum lugar? O meu produto. Será que a doutora levou? Será que a doutora... Enquanto encontra o passador ali, podem se assentar, fiquem à vontade. Quem aqui já me conhece? Oh, coisa boa! Gosta sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou Caroline Macedo, sou natural da cidade de Itabira. Tem 8 meses que eu estou residindo aqui em Belo Horizonte, que para mim foi uma virada de chave muito grande. E dentro dessa minha mudança, uma das maiores mudanças que eu tive foi comportamental. Até mesmo para que eu pudesse estar hoje morando aqui de fato, eu tive que ter mudanças comportamentais. E é disso que eu vim falar com vocês hoje. Eu vim falar sobre marketing, eu sou especialista em marketing desde 2014, desde 2022 que eu tenho a minha própria agência, Take Off Marketing. Só que o marketing por si só, ele é só uma ferramenta, ele é só um estudo, ele é só uma metodologia. E ele não vai te gerar resultado se você não olhar para os seus comportamentos. E quando eu me formei treinadora comportamental também, eu descobri isso mais a fundo. Que eu precisava olhar para mim, que eu precisava olhar para os meus comportamentos e que isso iria mudar o jogo do meu marketing. Então, quando a gente traz aqui todas as técnicas, todas as dicas valiosas, as 5 formas de gravar o melhor vídeo, as 5 maneiras de criar a melhor postagem, nada disso vai adiantar se você não tiver um comportamento que condiz com aquilo que você quer fazer. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, antes de eu começar a entrar no assunto, eu quero trazer para vocês aqui alguns acordos esses que, inclusive, a Mônica já fez no começo, porém, eu vou reforçar agora na parte da tarde. Primeira coisa é vocês estarem com corpo e mente 100% presente, que o que a gente vai tratar aqui hoje vai muito além das técnicas. Celulares no silencioso, obviamente, vamos usar ali nos momentos que iremos pontuar, quando eles forem solicitados. Eu vou fazer a recomendação de alguns livros aqui, que inclusive eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, que é esse livro aqui, que eu engulo ele com arroz e feijão todos os dias. Esse livro aqui é o Marketing do Século XXI, de Philip Kotler. E esse livro, para mim, ele é uma referência porque ele foi escrito lá em meados dos anos 90, porém, toda vez que a gente lê ele, é como se ele estivesse retratando o marketing de hoje. É incrível. Então, vou fazer algumas recomendações e algumas citações desses livros aqui também. Estejam abertos para receber o novo, porque pode acontecer de vocês pensarem que já sabem aquilo que eu estou falando, só que saber uma coisa, praticar é outra. Concorda? Anotem todas as perguntas, porque a gente não tem muito tempo aqui, porém, anotem. Eu falei uma coisa, veio na cabeça, anota a pergunta, teremos um momento para isso, se sobrar tempo, vou ir avaliando ali, controlando com vocês. Se não sobrar tempo, a gente vai encontrar um tempo depois para poder tirar. E pode ser que durante a minha fala, a sua pergunta seja respondida também. Pode ser que dentro de algum conteúdo isso aqui aconteça. E não se economizem. Vocês tiraram o domingo de vocês para estarem aqui, então não tem motivo nenhum para que vocês não participem, que fiquem com preguiça, que fiquem sem querer participar, porque vocês tiraram o dia, foi exatamente para isso. Fechou?
Então aqui eu vou me apresentar mais uma vez, agora de uma forma um pouco mais profunda. Essa bebê mais linda, mais gostosa do mundo aqui sou eu. Essa coisinha mais linda. Olha o tamanho da coxa da criança. Eu sou filha do Edson e da Cristiane. Aqui meu pai de novo lá agora com a minha filha. Sou mãe da Maria Fernanda, de 4 anos. Minha mãe e minha avó, que nem parecem ser mãe e filhas também. E pode passar, Mônica. Como eu falei para vocês, eu sou treinadora comportamental, sou líder mastermind pela Fundação Napoleão Hill, filha da Cristiane e do Edson, e mãe da Maria Fernanda, que é o meu maior porquê. E eu comecei essa palestra hoje com a frase que só faz sucesso na vida quem tem coragem. Eu não usava essa frase, gente. Eu usava outra frase para começar minhas palestras. Porém, o meu pai trouxe essa frase para mim no dia da minha formatura. Eu me formei, na minha última formação, meu pai esteve presente. E aí, quando ele foi me dar os parabéns pela formatura, ele virou para mim e falou assim, de novo, ele já falou isso comigo a vida inteira, mas eu nunca tinha dado a devida atenção. Só faz sucesso na vida quem tem coragem. E eu falei, é verdade. Porque eu tive coragem de sair da minha terra, de largar tudo. Eu não consegui encontrar a foto a tempo, mas depois eu vou postar lá nas minhas redes sociais para vocês verem. Que eu mudei para Belo Horizonte, gente, literalmente, meu carro e as roupas no cabide no banco de trás. Somente. E vim. 8 meses se passaram, tô com meu apartamento quase todo mobiliado já. Comprei tudo aqui. E para mim é uma grande conquista. E cada dia que passa eu percebo que foram os meus comportamentos, as minhas tomadas de decisões que me fizeram chegar até onde eu cheguei aqui hoje. E como eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe, eu tive que trazer essa frase à tona e agora é minha frase âncora para o resto da vida, porque eu sou muito grata a todos os ensinamentos que meus pais me deram. E toda vez que vocês pensarem em alguma atitude, algum comportamento seus que te incomoda, olha para o pai e para a mãe que com certeza vem de um dos dois. Vem de um dos dois. E quando você reclama do comportamento deles, você só está reclamando do seu próprio comportamento. E anulando olhar para você e preferindo criticar o pai e a mãe. Ok? Tudo que você começa, você precisa sustentar até o final. Por que eu falo isso? Você começa a empreender, você começa o seu negócio, você cria sua página no Instagram, você cria sua página nas redes sociais. E aí, do nada você para. Você para de sustentar aquilo ali. Por quê? Porque alguma coisa está te travando, porque você perdeu a vontade, porque a adrenalina do começo já acabou, a dopamina já passou, você está com algum medo, você quer gravar vídeo, você grava 10 para sair 1, e acaba não postando, ou se posta, passa algumas horas depois você apaga. O que está acontecendo aí com vocês? Por que vocês estão travando? Por que não está sustentando até o final? É uma pergunta interna que vocês vão se fazer. Caso souberem a resposta, podem ir anotando, que mais para frente nós vamos chegar nela. Tá? Pode passar. Dentro do marketing, marketing é uma junção de comunicação, ousadia e coragem. Para eu fazer um bom marketing, eu tenho que ajustar a minha comunicação com o meu público. Então, eu tenho que saber para quem que eu estou falando, eu preciso saber quem que é o meu cliente ideal, eu preciso saber qual que é a linguagem que ele usa para eu me adaptar àquela linguagem. É ousadia, porque ser disruptivo e ser ousado te traz resultados melhores. Quando você fica sempre fazendo a mesma coisa, você vai sempre ter o mesmo resultado e nunca vai ver melhora. Então, quando você rompe essa bolha com ousadia, você consegue atingir melhores resultados. Um exemplo disso foi a última campanha do Canva com a Graciovas. Quem viu? Rompeu. Foi ousado? Foi ousado. Tiveram coragem? Sim. A princípio, pareceu um absurdo. Como assim? Ovos premium? Ovos de luxo? Como assim?
Quem vai comprar um negócio desse? E tinha gente já esperando para passar o cartão, querendo saber do carrinho. Onde é que compra? Cadê o link? Tinha gente esperando para isso. E no dia seguinte que veio a revelação mostrando que era só uma campanha publicitária, veio, eu queria comprar. Então, eles tiveram uma junção de uma comunicação assertiva, comunicou com o público certo, tiveram ousadia e tiveram coragem. E lá dentro do livro que eu mostrei para vocês inicialmente, fala sobre isso. Sabe? Fala sobre o que é ter essa comunicação disruptiva, essa ousadia e essa coragem. E se eu tenho coragem, a coragem é a ausência de quê? A coragem é a ausência do medo. Eu posso ter medo de ir para as redes sociais? Se está tendo medo, não vai ter resultado. E sem comportamento humano, a técnica não vai sustentar o resultado. Então, por mais que vocês saibam a técnica, e aí eu vou mostrar para vocês, e no final vai ter um slide aqui que eu vou liberar para vocês um material, que é o meu e-book, que é a estrutura básica do perfil que vende. Dentro desse e-book tem toda a estrutura técnica de como que o seu perfil tem que estar. Nome, bio, destaque, conteúdo, tem tudo lá. Toda a parte técnica está lá, vocês vão receber esse material. Só que se vocês não trabalharem o comportamento, aplicar aquilo ali, não vai gerar resultado. Só vai deixar o perfil de vocês mais bonito. Vai ficar mais profissional, mais apresentável, o cliente vai entrar, ok, vai ver lá, tá, e aí? E o pós? E depois disso? Como que vai ser? Então, a gente vai passar estratégia, a gente vai passar hacks, a gente vai passar tudo, porém, vocês precisam entender que marketing é sobre gente. Pessoas vendem para pessoas. São seres humanos ali atrás das máquinas. Então, se eu quero comunicar com o meu cliente, eu tenho que ter uma linguagem humana. Eu tenho que entender do comportamento. Quem aqui sabe a persona ideal do produto de vocês? 3. 3 pessoas conhecem. Tá descobrindo. 3,5. 3,5 mais meio, 4. Já sabem quem que é. Quem aqui não faz ideia de como montar a persona? Faz ideia, não sabe nem o que é persona. Outra, o que é persona? Vamos chegar lá. Persona é o seu perfil de cliente ideal. Perfil de cliente ideal. Vocês vão pensar o seguinte, eu vou apresentar minha persona aqui para vocês e vocês vão replicar, vocês vão copiar ela daqui a pouquinho. E lá no livro que eu apresentei para vocês, Kotler já falava sobre isso. Comportamento antes de ferramenta. Primeiro a gente vai entender o nosso comportamento, como que eu estou agindo quanto empresário ou empresária, para que depois eu possa entender o meu público, ajustar a comunicação e chegar no objetivo certo. Beleza? E aí, o algoritmo que muitas pessoas temem, nada mais é do que uma leitura do comportamento humano. Algumas pessoas tendem a pensar que o algoritmo é uma previsão do futuro. Uma nova tendência para 2026. Vai vir algo novo, o Instagram vai atualizar, não sei o quê. Não. O algoritmo nada mais é do que uma leitura do passado, do comportamento dos seres humanos. Então, lá atrás, as pessoas gostavam de consumir conteúdo no YouTube, conteúdos longos, didáticos, acompanhar a vida, daily vlog, que negócio todo, a era lá do Felipe Neto. As pessoas começaram a se cansar, eu gostaria de ter conteúdos mais rápidos, que ocupasse ali só na tela do telefone e tal, veio o TikTok. Aí o TikTok veio com conteúdos rápidos, vídeos curtos, 15 segundos. Replicou no Reels, virou Reels, depois virou Reels, agora tem Shorts. Todas as plataformas migraram para o conteúdo curto. Por quê? Porque identificou que as pessoas queriam ter esse tipo de conteúdo na palma das mãos. Então, fez o quê? Uma leitura do comportamento dos usuários e entregou o que você queria. Isso, gente, existe desde que mundo é mundo. Lá na época das indústrias, lá de Rockefeller, Andrew Carnegie, que nem existia a internet, quando a grande massa pensou assim, olha, a gente precisa criar uma forma das pessoas
adentrarem a um sistema para que elas possam gerar resultado. Quando criou lá na era o pessoal o processo trabalhista, como que funcionava o sistema de escola, sistema de indústria, sistema de empresa, eles se reuniram numa reunião de líderes e entenderam o comportamento humano, o que as pessoas querem. Depois de fazerem essa análise, eles foram lá e criaram um produto. Criaram uma forma de trabalho, criaram um sistema de ensino, que é todo sistematizado, é todo integrado ali, tem todo um por trás daquilo ali, por que funciona daquele jeito. Por que a escola rege daquela forma, por que tem um horário do recreio, por que bate o sino na hora que vai fazer a chamada, por que tem que reunir em fila, entrar. Tudo isso é porque eles primeiro estudaram o comportamento humano, estudaram o que os seres humanos queriam e entregaram exatamente aquilo que eles queriam. O algoritmo, hoje em dia, funciona da mesma forma. Então, agora, o pessoal já está cansando, porque já viu que vídeo curto gera ansiedade, depressão, estresse, não sei o quê, nananã. Aí estão voltando à era dos vídeos longos. TikTok agora você pode postar vídeo de até 15 minutos, Reels também você já pode postar vídeo de até 15 minutos. O público consome vídeos longos agora, mesmo estando no celular. Então, à medida que as pessoas foram fazendo uma leitura do comportamento humano, o algoritmo vai mudando também. E aí, quando vocês pensam assim, o algoritmo está me escutando, eu falei para o celular e ele ouviu, está só coletando seus dados para entender seu comportamento. Cada clique que você dá é uma informação que você passa. Cada anúncio que você clica é uma informação que você passa sobre um comportamento, sobre um gosto. Se vocês fizerem o teste aí, agora peguem o celular de vocês, abre o Instagram, e lá no Instagram tem uma aba chamada Explorar. Quem aqui conhece essa aba? Que é uma lupinha. É a lupinha que tem embaixo nas barras de ferramentas, você tem uma lupinha. Essa aba se chama Explorar. E eu vou pedir para que vocês deem uma picadinha aí no telefone do coleguinha, que está do lado. Olha a aba Explorar do coleguinha e olha a sua aba Explorar. É igual? Não é. A aba Explorar de um é de um jeito, vai ter umas falando de moda, de receita, de unha, de meme, de gente caindo. Os homens tomem cuidado com o que estão curtindo, para o que pode aparecer. Vai ter cachos, cabelo. Cada aba Explorar é única. Por que isso acontece? Por que cada Explorar é única? É o que vocês mais pesquisam. O Instagram te recomenda aquilo que você mais pesquisa. O Instagram vai ficar voltando e mostrando conteúdo para vocês, aquilo que vocês curtem, comentam, enviam no direct pro colega. Se tem aquela duplinha de amigos que fica mandando reels o dia inteiro um pro outro, é isso que vai aparecer. Meu marido. Aí você vai no final do dia assim, amor, você viu o que eu te mandei? Aí ele rola aquele tanto de coisa assim. Então, de quais que você já me mandou hoje? Então, a aba Explorar é nada mais, é uma leitura que o algoritmo está fazendo do seu próprio comportamento e colocando aí disponível para você. É só isso. O celular não tem bola de cristal. O telefone não tem bola de cristal. É você mesmo que dá as informações para ele. Você clicou num anúncio aleatório de madrugada, você estava meio dormindo, meio acordado, você foi lá e clicou no anúncio de uma sandália. Aí agora essa sandália só fica aparecendo para você incansavelmente até você fazer o quê? Comprar. Olha que o algoritmo, nossa, ele é o vilão. Ele é o culpado. Quem que é o vilão da história? Quem está clicando. Então, o algoritmo não cria tendências, ele só lê o comportamento nosso. Só lê o nosso comportamento e entrega pra gente aquilo que a gente quer. E a gente vai lá que nem um patinho e cai. Então, antes da gente entrar aqui, eu quero falar com vocês também um pouquinho a respeito de a parte da hora que vocês têm para criar conteúdo.
A partir do momento que vocês começam a entender o comportamento do público, a entender o seu comportamento, a entender como é que o algoritmo funciona, que ele é leitura do passado e não previsão do futuro, eu preciso agora começar a criar conteúdo da maneira correta. E aí, aquela pergunta lá do início, o que é que está travando vocês? É vergonha de aparecer? É medo do que vão falar? Se eu postar, o que é que vão fazer? Ah, se eu publicar um vídeo, minha vizinha vai ver, ixi, vai falar que agora eu virei blogueirinha. Ai, minha mãe vai ver, vai falar, pra que você está mexendo com isso, menina? Aí vem aquele monte de vozes na cabeça e você acaba não fazendo o conteúdo que precisa ser feito. Então, primeiro, vocês precisam fazer o quê? Ressignificar o passado de vocês. Ressignificar o porquê que está tendo esses medos, esses bloqueios, essas travas, para que só aí você possa transformar essa dor sua numa nova habilidade. Tudo aquilo que hoje vocês consideram que é difícil de fazer, é porque te falta habilidade. Porque às vezes você não sabe a forma mais fácil de fazer ainda. Gravar vídeo é simples ou é complexo? Ok, então gravar vídeo, o ato em si de gravar vídeo é simples. Ele se torna complexo porque você não sabe mexer na ferramenta, você não sabe o conteúdo que você vai fazer. Então existem o que? Falta o que para isso? Habilidade. Então, aquilo que é complexo para você só é complexo porque te falta habilidade. A partir do momento que você adquire habilidade, aquilo passa a se tornar simples. Quem é que dirige? Você pensa para dirigir? Quando você foi tirar a carteira, era difícil ou complexo? Ou era fácil, simples ou complexo? Era sofredor, quase morria. Na autoescola, o instrutor falava que era meia embreagem, você tirava o pé todo, o carro morria. Era complexo. Agora que você já sabe dirigir, é simples. Você não pensa mais. É natural, você está dirigindo, você está conversando, você está dirigindo e passando batom, você está dirigindo e falando no celular, que não deveria, mas faz. Então, só te falta habilidade. E por que você também não consegue criar seu conteúdo? Te falta clareza da persona, falta clareza da comunicação, você não sabe o que postar, você não sabe por onde começar, você não sabe para quem que você está falando. E aí eu vou trazer para vocês aqui a minha persona. E aí vocês vão poder replicar esse modelo de vocês. A persona é o seu cliente ideal. Quem que é aquela pessoa hoje dentro do seu negócio que compra o seu produto ou compra o seu serviço, que você fala assim, gente, se tivesse mais 10 pessoas iguais a essa, eu seria feliz. Se mais 10 pessoas iguais a essa comprassem de mim, seria o ideal. Aquele cliente que não te enche o saco, que não te questiona preço, que não pede desconto, que tem um estilo de vida bacana, que recompra, que indica. Esse é o cliente ideal. Aí vocês vão agora mapear esse cliente ideal. Como? Dando as características dele. Então, por exemplo, a minha, ela se chama Juliane. E ela nem é fictícia. Ela é real. E eu falo para ela, Ju, eu te uso como exemplo em todas as palestras. Ela já sabe. Por quê? Ela tem 35 anos, é empresária, mentora, tá ali na classe média A, B, quase pulando só pro A agora, graças a Deus. Tem um faturamento médio de 1 milhão por ano. Ela é atenciosa, detalhista, cumpre as tarefas, ouve, realiza, em busca de melhorar seus resultados. Então, essa para mim é a persona ideal, é o cliente ideal. E eu mapeio isso também por meio dos comportamentos quando eu passo um formulário. Todo cliente que vai entrar para mim na agência, eu passo para eles um formulário, um briefing, que a gente chama de briefing. Dentro desse briefing tem uma pergunta que eu faço que ela é estratégica. Porque dependendo da resposta, eu já sei se eu vou ficar ou não com aquele cliente. É matador. A pergunta é, em quanto tempo você espera que a minha agência te entregue resultado? Na hora que o ser humano me responde assim, imediato. Eu já olho e falei assim, vamos marcar uma call? Vamos conversar? Deixa eu te contar um segredo. Não existe resultado imediato no marketing. A não ser que você tenha
10 mil disponível, livre, tranquilo, para investir por dia na plataforma. Você tem? Não tem. Se não tem, o resultado não vai vir imediato. Em quanto tempo você espera que a minha agência te entregue resultado? Sabe por quê, gente? Porque quando eu aceito o cliente que responde para mim assim, eu quero resultado imediato, eu não questiono ele, eu falo assim, eu consigo, não, vamos embora, vamos fazer. Sabe o que acontece? A minha agência vira mais uma na prateleira de agências que ele coleciona. Porque ele não mudou o comportamento dele. Ele contratou uma agência, ele não mudou os comportamentos, ele não sabe a persona dele, ele não passou para a agência, para o gestor de tráfego, para o social media, quem que é a persona, nem ele sabe o que ele vende. Aí a agência tem que ter bola de cristal, tem que adivinhar. E não é obrigação da agência fazer isso. Sinto muito em te dizer que não é. Aí ele vai lá e demite a agência. Aí ele contrata outra. Aí ele mudou o comportamento dele? Não. Aí ele cobra as mesmas coisas da outra agência. Aí também não gosta, passa mais 2 meses, demite, passa 2, demite. Aí quando eu vou ver, eu já sou a 15ª que ele está fazendo orçamento. Eu falo assim, gente, não dá. Não dá. Aí quando eu vejo das duas ou uma, ou eu converso com o cliente e eu consigo mudar a mentalidade dele, a partir dali ele muda os comportamentos, e mudando os comportamentos a gente consegue executar um bom trabalho. Ou ele não quer mudar os comportamentos, aí já não é comigo, eu mando para terapia. O Edson tá lá atrás de prova. Eu mando para constelação, para terapia, para hipnose, para tudo, que aí já não é comigo. E eu largo mão dele. Eu não pego. Porque senão eu vou ser mais uma agência na prateleira de coleções de agências que ele faz. Então isso aqui vocês vão replicar para a persona de vocês. É só pegar isso aqui, a partir daqui vocês vão começar a entender qual que é o cliente que eu quero atender. Agora, você está apto para atender esse tipo de cliente? O cliente ideal, você está apto? Porque outra coisa também, o cliente que me pede resultado imediato, eu viro para ele e falo assim, tá. Aí vamos imaginar que ele foi lá e falou comigo que ele tem uns 10 mil para investir por dia. Ótimo. Então, para ele, dinheiro não é um problema. Só que, se eu for lá e entregar para ele a demanda que ele precisa, se eu for lá e entregar mais 1000 clientes dentro da empresa dele, ele vai dar conta de atender? Então, como é que ele quer resultado imediato? Você entende que quando a gente começa a fazer pergunta, não faz sentido? As coisas começam a perder o sentido? Agora, se é uma empresa estruturada, se ele fala assim, eu tenho dinheiro, eu tenho mão de obra, eu consigo atender, é outro cenário, por isso que eu tenho que fazer pergunta. Por isso que quando ele me responde que é resultado de forma imediata, eu falei, vamos marcar uma call? Vamos conversar para eu entender? E aí eu faço pergunta, e fazendo pergunta eu vou entender o cenário dele. Porque já aconteceu. Da empresa ter culhão e falar assim, pode mandar. E aí, quando tem, é outra história. Ele já entra lá na caixinha de cliente ideal. Ele passa a ser um cliente ideal. Fala assim, opa, ele tem condições de receber mais demanda naquele tanto que ele quer. De fato, ele tem dinheiro para investir, ele vai dar conta. E aí, realmente, ele não estava tendo resultado porque ele não conseguia mão de obra da parte de marketing para atender aquilo ali. Então, tudo é fazer pergunta. E outra coisa, vocês não precisam saber da técnica. Quem precisa apertar botão somos nós, profissionais de marketing, que precisa ir lá e saber exatamente o botão que precisa apertar. Vocês, empreendedores, precisam entender do comportamento, precisam entender da demanda, precisam entender da persona, precisam saber, tem que dominar do conhecimento também um pouco técnico, para quê? Para que vocês saibam cobrar. Então, quando você aprende como que funciona a gestão de tráfego, você não vai cair no escuro, você vai saber conversar com o seu gestor, vocês vão se comunicar de forma melhor. Então, aqui, meu cliente sabe que eu quase que dou aula. Edma está aqui de prova. Edma é uma das minhas clientes, o Edson também é meu cliente. E, assim, tem que explicar, tem que dar aula, tem que conversar, tem que ficar uma tarde inteira conversando. E isso, para mim, não é problema nenhum, porque quando eu sei que o cliente detém do conhecimento e que ele entende o comportamento, o resultado vai vir. Vai vir de forma mais fluida, vai vir de forma mais natural, ele vai entender o que está acontecendo, ele vai entender os prazos, o valor que está sendo investido.
Então, vocês terem conhecimento sobre isso é importantíssimo. Vocês não precisam ir lá aprender que clicar na aba do Google, abrir o Meta, clicar não sei o quê, o link. Isso aí não precisa. Mas você precisa entender o todo, a teoria, para que vocês possam saber se comunicar. Para ser assertivos na comunicação de vocês. E aí, por que eu coloquei isso aqui? A criança interior pirracenta. Toda vez que você vai fazer algo novo, criar um vídeo, gravar conteúdo e criar alguma coisa, o que está brigando aí dentro? É você, ser humano, adulto, responsável, que sabe que precisa fazer, porque vai gerar resultado, ou é a criança interior? É a criança. E aí vocês começam a falar que não gosta, que tem medo de aparecer, que é isso e aquilo. E começam a inventar um monte de desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Aí, a gente fecha o círculo. Quando você tem crenças, essas crenças viram comportamentos, essas crenças te impedem de criar conteúdo e te impedem de criar resultado. Quando a gente leva isso para o positivo, você ressignifica essas crenças, muda o seu comportamento, você passa a criar conteúdo e você começa a gerar resultado. Então, aqui as coisas começam a clarear e começam a fazer sentido para vocês. E agora, rapidinho, a gente vai fazer uma atividade. Não é para vocês responderem para mim, vocês vão responder para vocês. Eu vou passar aqui, olha, algumas perguntas para que vocês possam avaliar como que está hoje a comunicação e o marketing de vocês. Então, a pergunta 1, quais ações de marketing eu já sei que eu preciso fazer, mas eu não faço? Exemplo, eu sei que eu preciso postar, mas eu não posto. Eu sei que eu preciso responder rápido, vender, gravar vídeo, mostrar mais bastidores, organizar o atendimento. Isso vai começar a expor a sua autossabotagem e incoerência entre saber e fazer. Porque a partir do momento que você começa a trazer para a consciência aquilo que você precisa fazer, mas você não faz, já sai do nível de complexidade e começa a ficar simples. É só postar? A princípio, é. É só postar, como se diz a Mônica, PSC, posta e sai correndo. É só. A princípio, é. Depois a gente vai lapidando aquilo ali. Pergunta 2. Qual comportamento seu hoje que prejudica os seus resultados? Exemplo, eu demoro para responder meu lead. Ô, gente, vocês não têm noção da quantidade de tráfego pago que a gente roda, que o lead cai na conta e o cliente não responde o lead. O cliente ele fala assim, eu estou precisando de mais cliente. Tá, aí o marketing vai lá e faz o quê? Dá mais cliente. Aí, mas não está convertendo em venda. Aí a gente vai analisar. Mônica já passou por isso 300? O marketing não vende, ótimo. Aí você vai, essa semana, gente, aconteceu comigo recente, foi anteontem. Eu fui pegar, eu falei assim, deixa eu ver como é que tá seu CRM. A gente quase empata. O cliente perguntou, oi, queria saber mais sobre o seu serviço. Agora não estamos atendendo. Aí, qual que é o preço? Mas você vai fechar o procedimento? Se não fechar, não tem por que eu passar o preço. Ô, gente, não estou mentindo. Se eu pudesse, eu trazia prints. É desse jeito que responde. Em vendas. E não funciona. Exatamente. O que eu espero que o marketing resolva que, na verdade, é responsabilidade minha? Uma delas é as vendas, gente. Marketing não vende. Um testemunho meu. Então, eu não fazia marketing. Como aqui, ela disse, eu sou cliente dela. Então, as pessoas não clicavam no meu Instagram para irem para o meu WhatsApp. Quando eu contratei, primeiro mês, veio uma galera. E eu não consegui converter as vendas. Mas aí não era problema dela, era problema meu, porque eu ainda não tinha essa habilidade. Então, no primeiro mês, eu fui testando,
Exatamente. Então, aqui, ó, a obrigação do marketing, gente, é levar o cliente, é encher o seu topo de funil, é levar, melhorar seus conteúdos, é melhorar a aparência das suas redes sociais, do seu site, da sua landing page, é transformar todo o visual, é trabalhar tudo ali. Se você não tiver uma pessoa que é especialista em vendas, uma pessoa que tem uma boa performance em vendas, não tiver um time comercial, o lead vai chegar, você vai ter lá uma planilha com 100, 200, 400, 1000 leads que vai estar lá, enfeitando sua base. Só isso que vai acontecer. E vocês vão colocar ali, ó, se o sucesso exige coragem, qual que é o meu nível de coragem hoje? De 0 a 10. Não precisa me responder. Coloca aí para vocês. Qual que é o nível de coragem hoje? E vocês vão fazer um compromisso, olha. A partir de hoje, qual comportamento eu me comprometo a ajustar? Formem uma frase que seja clara, objetiva e sem romantismo. Não tenha dó de vocês. Ninguém está vendo essa frase aí que vocês estão escrevendo. Vocês não precisam me falar essa frase. Toda vez que vocês começam a ter dó de vocês, as atitudes que vocês precisam ter para colocar, vocês estão contando história para vocês. E mais uma vez, marketing não é venda. Marketing é comportamento. Gravem isso, fixem isso. Com qualquer profissional que vocês vão conversar, com qualquer pessoa que vocês vão falar, você vai conversar agora com um profissional de marketing, com um social media, um gestor de tráfego, um design, um web design, às vezes você quer contratar alguém para fazer um site para você. Quando você vai conversar com essa pessoa, você vai entender que é comportamento. Se eu quero uma landing page, como é que eu vou fazer? A pessoa tem que entrar, clicar, ver o quê? Qual que é a velocidade dessa página? Porque se demorar demais para carregar, a pessoa não vai querer ficar. O que tem que ter? Tem que ter vídeo, não tem? Tem que ter imagem. O que o meu público gosta? Quando vocês começam a entender a persona de vocês, e dentro da persona, gente, eu trouxe ela muito resumida, tá? Porque a persona, ela é muito mais detalhada do que aquilo ali. Vocês começam a entender até os comportamentos da persona de vocês para que vocês possam oferecer um produto ou um serviço assertivo para ela. E aí eu vou deixar aqui para vocês os bônus. O primeiro QR Code aqui é do diagnóstico. Eu preciso que vocês preencham esse diagnóstico com o máximo de informações. Sem pressa para responder. Não precisa responder hoje, pode responder amanhã. À medida que for chegando lá as respostas, eu vou entrando em contato. O segundo QR Code aqui, ó, é só se apontar para um deles e clicar bem em cima que o telefone foca. Vocês vão receber o e-book da estrutura básica do perfil que vende, que eu falei com vocês. Volta aí. Não. Aí. Esse e-book tem lá toda a parte técnica que eu falei com vocês. Então, a estrutura de vocês, bio, nome de usuário, tipo de conteúdo que vocês têm que fazer, tudo tá lá. Meu Instagram também está aí na tela. E, além do mais, todos os alunos do Destrave têm 10% off em qualquer produto meu da agência, que depois a gente vai conversar sobre isso. Eu, primeiro, preciso entender o diagnóstico de vocês, até para entender o que de fato vocês estão precisando. Então, às vezes, vocês querem tá precisando de um social media, às vezes é um gestor de tráfego, às vezes é só uma consultoria, às vezes vocês já têm time de marketing, você já tem alguém que faça o marketing de vocês. Porém, esse marketing não está performando, eu entro com o treinamento do time. Se vocês não quiserem, Carol, eu gosto muito da menina do meu marketing, ela é muito boazinha, eu já escutei isso trocentas vezes. A minha social media ela é muito boazinha, ela é uma gracinha, eu amo ela, mas ela não me dá resultado. Então tá, então vamos treinar para que ela comece a gerar resultado? Aí eu treino a equipe para vocês também. Então preencha o diagnóstico, baixa um e-book para que vocês possam ter toda a parte técnica com vocês e me sigam nas redes sociais. Obrigada. Eita! Gratidão. Ó, isso aqui foi um presentaço para vocês, viu? Eu vou mandar... Quem não está conseguindo ler, eu vou mandar o... Eu acho que seria até interessante vocês chamar a Carol lá no Insta, sim, que aí ela já agenda com vocês ali, tá? Acho que vai ficar mais fácil assim. Chama a Carol lá no Instagram dela, Carol Macedo, facinho de... Carol R. Macedo. E aí você entra no Insta, já segue ela lá, manda um oi, fala, ó, estive no Destrave Sua Voz, que fica mais fácil para vocês desenvolverem ali. Fez sentido esse conteúdo?
Eita, então nós vamos para uma fase agora que é a fase do processo da apresentação de vocês. Pensou que eu esqueci? Pode tirar. Tira lá. Geralmente também, o que eu gosto de fazer? Eu tiro uma foto e aí depois eu mando para o computador e tudo, e de lá eu faço a leitura, tá? Dá para fazer isso também. Deixa eu só trocar os slides aqui. Posso? Claro. Eu vou mandar a apresentação dela também lá no grupo para vocês, tá? Consegue fechar? Ver se eu vou conseguir arrastar de novo aqui para ele. Só trocar aqui que a gente já vai pro play. Olá, meu queridão. Beijo, grande abraço. Bora lá, então. Isso. Deixa eu só trocar aqui. Ok, funcionando. Bora lá, então. Quem vai se apresentar para nós agora? Já de bate pronto? Que já veio com o discurso preparado? Quem que vai ser? Bora lá? O microfone já está na mão? Cadê minha assistente aqui? Olha lá. Bora! Quem que vai vir primeiro? Já veio que tem uma música aqui. Espera aí, vamos ver se essa música vai dar aqui para essa pessoa. Aqui. Quem que não foi ainda e que gostaria muito de se apresentar aqui hoje? Não levantou a mão, hein? Tô vendo. Tem memória fotográfica. Aí tem umas colegas que ficam assim, ó. Cadê a música? Se vocês estão aqui para destravar, esse é o momento. Aproveita.